Hoje é dia do quadro Direito de Família e o Ver Mais recebe o advogado Maicon Raulino Coelho. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Marta. Boa tarde a todos. A gente estava se divertindo aqui com curiosidades da internet, mas a gente agora quer falar sério. Manda sua pergunta aí que o doutor Maicon vai ajudar você a solucionar aqueles problemas que já não se consegue mais resolver dentro de casa. Precisa mesmo, talvez, acionar a justiça, né? Vamos participar com a gente? Manda sua pergunta aí pelo nosso WhatsApp, é o 4888226543. Já tem pergunta por aqui, doutor. Eu tenho um irmão por parte de pai com mais de 30 anos e ele ainda recebe pensão. Até quando meu pai tem que pagar? Lembrando que a mãe dele tem problema psicológico. Vamos lá. O alimento, na realidade, ele é pago para quem precisa, independente se a mãe ou determinada outra pessoa é doente, né? Se ele recebe até os 30 anos, das duas, uma. Ou ele não exerce nenhuma atividade laborativa, tem alguma deficiência física ou mental, ou simplesmente porque o pai deixou correr. Porque, como nós sabemos, a pensão ela não cessa automaticamente. 18 anos, quando maioridade, ou 24 está estudando, mas o pai dele, no caso, tem que pedir para remover. Como que pede? Você propõe uma ação de exoneração de alimentos, dizendo, olha, já tem 30 anos, trabalha, tem profissão, ou não trabalha, não faz nada, só está vivendo às minhas custas, porque a pensão, quando ela incentiva esse parasitismo, como diz a jurisprudência, ela é indevida, é uma deturpação do benefício. Ela não serve para isso. Nesse caso, ele já teria, por exemplo, condições de trabalhar, ter o próprio dinheiro, já não precisaria mais da pensão. Ele tem que ter uma justificativa porque não pode trabalhar, é doente, ou enfim. Só o fato de não ter estudo também não é justificativo, porque pode ser autônomo, etc. Às vezes, lamentavelmente, o que acontece é que se acomoda realmente com a pensão, vive daquilo dali e acha que vai ser eterno. Mas o seu pai pode sim pedir, e eu aconselharia, inclusive, que deve, porque não é bom incentivar alguém de 30 anos que não exerce nenhuma atividade laborativa. Claro, né? não sei que seja um caso especial, como o senhor falou, né? O juiz vai apreciar adequadamente. Joia! Eu tenho 2 filhos com o meu ex-marido. O mais velho, um menino de 16 anos, está com ele. A menina de 11 anos mora comigo. Eu tenho direito à pensão para ela? E ela pergunta, ela diz o seguinte, uma vez que eu não esteja trabalhando e se eu não tenho trabalho, acho que ela quis dizer, quando o nosso filho completar 18 anos, ela ainda vai ter 13. Eu vou ter direito ainda nesse caso, doutor? Veja só, como o filho está na guarda do pai, provavelmente ela não deve pagar pensão e o pai também não paga pensão para ela, já que o filho está com ele. Em relação à menina, dos 13 anos, ela vai receber enquanto for necessário, até os 18 anos, se ela estiver estudando até os 24 anos, em um caso muito excepcional a posteriori. Em relação ao que ela deve estar questionando a pensão para ela, já que ela não está conseguindo trabalhar. Aí já é uma questão muito mais complicada, porque geralmente uma questão é o alimento para a criança e outra coisa é o alimento para a companheira. Para a companheira, geralmente são alimentos provisórios. Quando você se divorcia, faz-se um acordo, vou ficar pagando pensão durante uns 3 anos. Porque às vezes a mulher, geralmente a mulher, ela realmente deixa de trabalhar ou deixa de estudar para cuidar dos filhos. Então, é justamente o compensatório para compensar esse período que ela ficou, ele vai. Ela deve ser uma senhora jovem, ela não comentou o nome. Pela foto é. Então, assim, se ela não recebe para pedir, ela tem que fazer uma prova muito significativa. E mais, se ela perdeu o emprego, está no seguro-desemprego ou já passou e não conseguiu, já é um pouco mais difícil ainda. Quem sabe, se o outro menino fizer 18 anos, pedir o aumento da pensão da filha, daí pode ser possível, já que agora quem paga os alimentos tem mais condições. E para ela tem que fazer uma prova muito significativa. Tem que dizer se ela realmente, durante o casamento, a união estável, enfim, se ela realmente largou o trabalho, perdeu a carreira. Porque nós sabemos que hoje em dia ficar fora do mercado de trabalho 2, 3 anos dá uma diferença significativa na carreira. Claro. Mas eu adianto que é bem difícil e tem que fazer uma prova muito significativa. Não basta só estar desempregado. Muito bem. Doutor, uma outra situação. Eu estou casada há 6 anos, o meu marido está comprando um terreno e colocando no nome da mãe dele. Eu e a minha filha, a gente tem algum direito? Veja só, se ele está colocando o nome da mãe, ele está colocando talvez por alguma intenção que agora talvez não nos caiba julgar, mas talvez não seja o mais adequado. Enfim, o que eu vou lhe aconselhar? Vocês têm direito? Tem, porque se está evidenciado que ele usou dinheiro próprio para comprar e está colocando o nome no terceiro. E isso processualmente pode ser, inclusive, considerado uma fraude, uma tentativa de dissimular o patrimônio. Se ele está fazendo isso por causa de imposto de renda, enfim, etc., não é o caso. Agora, eu lhe aconselho, francamente, a tentar fazer alguma prova disso. A posteriori, se formos brigar por esse terreno, nós vamos ter as provas testemunhais. Olha, ele comprou com dinheiro dele, mas
colocou o nome da mãe por isso, por isso, por isso. É uma questão de prova. Você vai ter o direito? Vai ter o direito, porque ele está fazendo uma coisa equivocada, digamos assim, a não ser que o dinheiro seja da mãe, né, e ela não está sabendo. Mas você tem que provar essa simulação de patrimônio. É um pouquinho mais difícil, mas é possível sim. Daí garante o direito seu e da filha na meação. Principalmente se ele tirou dinheiro de conta conjunta, alguma coisa assim. Doutor, mais 2 perguntas com relação à pensão. Meu filho tem 16 anos, o pai não registrou ele. O meu filho teria direito à pensão? Por onde começar? E tem uma pergunta bastante parecida, que na verdade está entrando muita pergunta aqui, ó. Minha enteada tem uma menina de 7 anos com um rapaz que mora em São Paulo e ele não quer pagar a pensão. Como é que ela faz para entrar na justiça e garantir esse direito? São perguntas, né, que dá para pegar o gancho uma da Vamos outra. pegar o primeiro. No caso, sim, eu tenho direito à pensão normal. Só que tem que fazer Veja só, é filho, mas não foi registrado. Então você deve ter alguma prova, algum indicativo de prova para pedir o exame de DNA. Você vai propor, pode até propor ação de alimentos ou ação de reconhecimento de paternidade combinado com alimentos. Só que para vir a uma decisão liminar e arbitrar desde já, você tem que ter alguma prova desse relacionamento pretérito. Alguma foto, alguma testemunha, porque, né, houve um relacionamento mesmo que breve, um dia que seja, mas houve. Porque daí você vai pedir o exame de DNA, vendo o DNA, se ele se recusar a registrar, normal. Eu lhe aconselharia, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já tem um programa, inclusive, para isso, que é o reconhecimento facilitado da paternidade. Quem sabe uma boa conversa, você convence ele, ir no cartório e registra na hora, sem ação, sem nada, e paga alimentos, né? Agora, se houver a negativa, propõe a ação de reconhecimento de paternidade, está vivo ainda, é até mais fácil, né? A pós-morte é um pouco mais complicada, e peça os alimentos normalmente. Em relação à segunda, que o pai está em São Paulo, você vai propor ação de alimentos aqui normalmente. Qual que vai ser o seu desafio? E é um desafio árduo, acredito, descobrir o endereço dele para ele ser achado. Você tem que ter um endereço para indicar para o seu advogado onde ele possa receber uma carta. Porque senão você vai propor a ação, o juiz vai conceder a liminar se você tiver certidão de nascimento, tiver registrado mais fácil. Só que vai cumprir como, né? Onde é que ele está? Tem que achar ele lá em São Paulo. A pessoa não pode simplesmente dizer, não vou pagar a pensão e fica por isso mesmo. Isso aí é na década de 30 talvez. Hoje não, tem que pagar. Fez o filho, tem que assumir onde já se viu. Só que o seu desafio é esse. Tem que ver onde é que ele está, achar um endereço para o advogado conseguir chegar uma carta lá, senão... Mas por mais que seja difícil, é importante não desistir, né? Tem. Até para a própria criança, para o adolescente, né? Às vezes não tem o endereço dele, só complementando, mas tem o endereço da mãe. Então manda e citar na casa da mãe. Não achou ele, então cita por hora certa, porque é a mãe às vezes está escondendo, né? Claro. Algumas mães fazem isso. Não desista por mais difícil que não, seja. pode desistir, que criança precisa, né? Doutor, está acontecendo com o meu irmão, um problema com a minha cunhada. Ela saiu de casa, abandonou os 2 filhos, que são meus sobrinhos, de 2 e 4 anos. O meu irmão, o que ele pode fazer para garantir a guarda dos filhos, já que a ex-mulher, né, é usuária de drogas? Não, veja só, a guarda de fato você já tem. As crianças estão comigo, ou seja, ela não pode simplesmente chegar amanhã e tirar as crianças porque eu sou a mãe. Então esse direito você já tem por uma questão fática. O que eu lhe aconselho? Houve um relacionamento aí que foi rompido, uma união estável, um casamento, etc. Tem que propor ação de dissolução de união estável ou o divórcio, pedindo a guarda das crianças, e adianto que provavelmente a guarda vai ficar com você, e você também tem direito a pedir alimentos. Ela pode, se a mãe não tem condições de arcar, porque usa usuário de drogas, etc., aí você pede para os avós. Os avós talvez possam contribuir, às vezes são aposentados, tem que contribuir, porque arcar com as 2 crianças sozinho é um custo difícil. Então você tem os direitos normais. Peça a dissolução e a guarda certamente vai ser garantida. Se você tiver prova da droga e for uma coisa muito forte, você consegue inclusive suspender o direito de visita dela. Porque não é às vezes aconselhável que a criança tenha esse contato com a mãe ou uma visita supervisionada por uma assistente social também. Para proteger mesmo, né, as crianças. E adianto, só pela experiência, que efetivamente a criança, mesmo em tenra idade de 1, 2 anos, ela grava e isso essas macula memórias. a psique dela, Olha. Esse contato negativo com a mãe. Por isso tem que ser cuidado com muito carinho. É delicado. É delicado. Minha sogra tem 61 anos, ela foi casada por 21 anos e há 3 está separada. Ela deixou de trabalhar porque tem problemas psicológicos. Hoje o ex-marido está com outra esposa. Ela ainda pode receber pensão, doutor? Olha, nesse caso específico, como parece que houve um relacionamento muito longo, ela pode sim. Separado não existe mais. Os separaram só de corpos, porque você é divorciado, você tem que pedir o divórcio já que houve um casamento. Nesse caso específico, se ela foi, por exemplo, dona de casa a vida toda, ela pode inclusive perceber pensão vitalícia, nesse caso específico, por causa desse pedido. Se ela tem os problemas psicológicos que remontam, por exemplo, à data do casamento,
até por uma questão de humanidade, ela pode pedir esses alimentos sim. E ao contrário do caso anterior, não eram provisórios, eles podem ser fixados permanentemente. Porque, veja, talvez ela tenha aberto mão da vida particular e profissional em prol do casamento. E agora se vê desamparada. Não é assim que funciona. Há uma responsabilidade legal nesse ponto específico de prestar alimentos também, se ela fizer essa prova. Uma situação curiosa, doutor. Eu pago pensão para minha filha de 16 anos. Ela já é mãe. Eu tenho que continuar pagando pensão? Ela está junto com o rapaz agora. Veja só, em tese, a obrigação de alimentos continua, porque o fato dela ter gerado uma criança, não, em que pese tornar, talvez pelo casamento, ela maior de idade, civilmente capaz, no caso, não necessariamente vai fazer cessar o alimento. Como eu disse anteriormente, você tem que propor a ação de exoneração de alimentos e fazer prova. Se ela trabalha, se ela casou, agora no caso, o marido tem condições de sustentar a família, se o namorado dela, enfim, tiver condições, você pode ser exonerado da pensão, mas não é automático. E mais, se você simplesmente parar, ela pode executar e pedir até a sua prisão. Então é uma situação muito delicada, exatamente. Falar no assunto, o doutor tem perguntas sobre isso. Quem foi intimado a pagar R$8.000 de pensão alimentícia em outro estado corre o risco de ser preso aqui em Santa Catarina? Sim. Porque essa pessoa estava desempregada. O que deve se fazer nesse caso? Corre o risco de ser preso. A lei tem uma previsão específica: pagar ou justificar a sua impossibilidade. O fato simplesmente de estar desempregado não necessariamente quer dizer que você não pode pagar R$100, R$200. Se recebeu R$8.000, quer dizer que não pagou nada por um bom tempo. O que ele tem que ver é o seguinte: tem que procurar um advogado para observar se esse mandado é pelo rito da prisão ou pelo rito da penhora. Se for o rito da penhora que nós dissemos, não vai ser preso. Agora, se for o da prisão, vai ser preso e só vai ser solto se pagar. Ou fizer um acordo ou justificar a impossibilidade de pagar. E não importa em qual estado é, o mandado de prisão, o CNJ tem um cadastro, a polícia pode lhe prender em qualquer lugar do Brasil. Muito bem. Doutor, um espacinho para a última pergunta. Meu filho tem 15 anos, o pai faleceu quando ele tinha 1 aninho, eu não tenho pensão. Como é que faz, doutor? Tem o que fazer nesse caso? O pai já morreu. Nossa, mas o pai morreu há muito tempo. Faz 14 né? anos 14 anos. Veja só, o pensionamento é possível sim, porque você pode pedir o pensionamento para os avós. Quando o genitor, no caso, não tem condições, mas que faleceu, você pode pedir ajuda financeira para os avós. Quase sem problema nenhum, inclusive. Pode pedir normalmente, tem direito sim, muito sendo filho registrado. Doutor Maicon Raulino Coelho, a gente agradece. E a você que mandou sua mensagem, gente. Muita mensagem chegando. Infelizmente, a gente não tem tempo de responder a todas. Doutor Maicon vai estar aqui daqui a 15 dias. A gente lhe aguarda, viu? Voltamos sempre uma satisfação.